Oi, gente, muito boa tarde, meio-dia, 3 minutos, e essas imagens que você assiste ao vivo são de verdade de chocar e até de causar espanto. Essa é a realidade, porque uma microexplosão ou um mini tornado atingiu a região que fica entre Jaú e Bocaina. Para você ter uma ideia, a gente está bem atrás do posto São Pedro, que fica na divisa dos municípios, na rodovia que liga Jaú até Araraquara. Essas imagens feitas ao vivo, nesse momento pelo Lucas Nardo, mostram a força da chuva e do vento que passou por aqui ontem à tarde. Inclusive, antes da chuva forte, em parte de Jaú, em parte de cidades da região, quem olhava para os lados de Bocaina via uma chuva muito forte caindo ontem. E essa chuva acabou causando isso que a gente estava vendo e vai continuar a ver através de imagens do drone da central. Muito prejuízo para o proprietário da área, que é dono de todo esse espaço, e todas essas áreas, essa área que você está vendo mais clara, podemos dizer assim, quase um tom esverdeado para branco, são áreas que foram afetadas pela força, pela violência da queda d'água. Porém, toda essa imagem aí, ó, aí já é uma microexplosão, ou até, por que não, o pequeno ciclone que passou pela região. Toda essa área que você está vendo aí, sem a plantação de cana, foi atingida por essa forte chuva e também pelo mini tornado que passou pela região. Estava previsto a possibilidade desse tipo de chuva na região? Sim, estava previsto. Chuva forte. Ó, essa imagem dá para ver muito bem a parte que foi atingida e a parte que não foi atingida. Aí pula um pouquinho e volta de novo para daí aonde, digamos, o restante, o rescaldo, o finzinho desse mini tornado, dessa micro explosão, acabou causando aqui na região entre Jaú e Bocaina. São imagens chocantes, imagens que eu, pelo menos com 21 anos de jornalismo, nunca cobri na nossa região. E assim, parece que é neve, mas não é neve. Tudo isso que você está vendo aí nessas imagens ao vivo é a cana deitada por força do vento e por força da chuva. Você vê que alguma coisa ainda sobrou, mas uma grande área, que é do mesmo proprietário, diga-se de passagem, foi atingida, afetada, prejudicada, ou seja, vai virar nada porque a cana ainda não estava no ponto de corte. Olha só, a gente chegando agora bem baixinho, mostrando para você essa microexplosão combinada com um possível tornado que passou pela região de Jaú e Bocaina, na divisa de Jaú e Bocaina, na tarde de ontem, aqui nessa região. Olha que dó, inclusive, né? Infelizmente a área é enorme, o proprietário tem mais, aí é problema dele, mas teve prejuízo e ninguém quer ter prejuízo hoje em dia. E foi uma grande, extensa área que acabou provocando tudo isso. Segundo os modelos meteorológicos, havia sim a possibilidade de chuva. A instabilidade que provocou esse temporal já estava no radar. Meteorologistas alertavam para a chegada de uma frente fria associada a um ciclone no sul do país, o que aumentaria o risco de pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento no interior do estado, justamente aqui na nossa região. O que pode ter acontecido nessa área aqui entre Jaú e Bocaina? Uma microexplosão, ou então o pequeno tornado.
Esses eventos são mais comuns do que parecem. Acontece quando há o encontro do ar quente e úmido com instabilidade atmosférica, formando colunas de vento muito intensas e localizadas misturadas com a chuva. Elas podem causar destruição semelhante à de um tornado fraco, que é isso que a gente está mostrando para você. Ou seja, apenas institutos meteorologistas, na verdade, estudiosos, poderão responder para a gente se o que afetou toda essa grande área aqui na divisa de Jaú e Bocaina foi uma microexplosão e ou um pequeno tornado, ou qual dos dois que atingiram essa área e causaram essa grande destruição. A gente vê isso na TV geralmente, vê sinais às vezes que nem são causados por chuva ou tornado, mas imagens igual a essa que o drone da Central mostra para você ao vivo é a primeira vez na nossa região. Lembrando, existem vários nomes para essa área que foi varrida, podemos dizer assim, pela chuva e pelo vento. Além dos nomes em inglês como downburst, pode ter sido também uma landspout, ou seja, todos esses fenômenos associados ou acontecendo independentemente causaram tudo isso que você viu e vai continuar vendo. Afinal, foi uma grande área atingida desde do Trevo, para quem está vindo de Araraquara, na primeira entrada de Bocaina, até aqui passando a rede de postos São Pedro, que fica entre Jaú e Bocaina, todo mundo sabe onde é. Uma grande destruição, muita área de plantação de cana perdida, graças a essa chuva e esse mini tornado, ou tornado, acho que mini tornado nem existe esse termo específico, seria um tornado com pouca força, porque chovia também muito. Mas vocês veem aí, principalmente onde a cana foi amassada literalmente, que aí seria a força de um tornado ou dessa microexplosão. E já do outro lado, onde existem vários pontos alternados entre cana em pé e cana deitada, segundo o especialista que o Boni consultou agora há pouco, seriam os momentos em que esse tornado de pequena intensidade batia no chão e voltava, batia no chão e voltava, batia no chão e voltava, causando esses pequenos buracos. Já onde a gente viu ali no começo, e a gente deve ter imagem recuperada ali onde parece que está tudo branco, ali foi a mistura desse tornado com a chuva. E continua valendo, inclusive, o alerta de chuva para os próximos dias, viu? A previsão ainda indica a continuidade da instabilidade, com possibilidades de novas chuvas e até temporais isolados ao longo de toda essa semana no interior do estado. Ou seja, o que era para acontecer no começo do ano, né? Aquelas chuvas de verão, calor durante o dia e chove no fim da tarde, está acontecendo agora em abril e de maneira mais intensa, como a gente vem falando para você sempre. As chuvas agora têm menos duração, geralmente, menor tempo de duração, mas um maior volume de água. Não existe aqui nessa região sistemas que mostrem a quantidade de chuva que caiu no local para se poder ter uma base em relação a milímetros. Mas pelas imagens a gente pode ver que além de ter chovido muito, com o mínimo de certeza, um tornado de pequena força passou por aqui e graças a Deus atingiu apenas a plantação de cana, viu? A área enorme de verdade, conforme vocês estão vendo, que foi atingida, seja totalmente ou seja parcialmente atingida aqui entre Jaú e Bocaina. Fica o registro e fica o alerta, afinal de contas, isso tudo que aconteceu a cerca de 10 quilômetros da cidade de Bocaina, menos até que isso, e cerca de 12 a 15 quilômetros da cidade de Jaú. Por sorte, foi numa plantação de cana. O proprietário tem
obviamente vai ter prejuízo, já teve prejuízos, mas isso não aconteceu na cidade. Já pensou todo esse estrago que você está vendo que foi feito na cana? Acontecendo em uma das cidades da nossa região, seria muito mais preocupante e muito mais devastador. Foi com a cana e tomara que fique por aí sem danos posteriores, já que a previsão do tempo continua indicando e apontando chuva forte para nossa região até pelo menos o final de semana. Ou seja, destruição em grande quantidade na zona rural entre Jaú e Bocaina. Para você que está chegando agora, a gente recupera imagens, estamos ainda com o drone no ar para mostrar para você a área afetada e o que a microexplosão causada pela chuva e a possibilidade de um tornado de pequena intensidade causaram aqui atrás da rede de Poço São Pedro, do Poço São Pedro que fica na Jaú Bocaina. Nada aconteceu com o poço, tudo funcionando normalmente e tranquilamente, porém, logo atrás aqui, tudo isso que você está vendo na sua tela é destruído pela força da natureza. É aquele negócio, a gente faz o errado, a natureza quer o que é dela e está vindo cobrar o preço. Esse preço geralmente não tem sido barato para ninguém. Imagens assustadoras, imagens impressionantes, imagens aqui da nossa região. Muitos alqueires, muitos hectares, são quilômetros, na verdade, de plantação de cana destruída, seja totalmente onde aconteceu a combinação da microexplosão de chuva, que é essa área onde parece branca, a microexplosão da chuva e o tornado, e aí esses pontos secundários onde o tornado teria atingido o solo. Ele atinge e sai, e assim ele vai fazendo toda essa retirada. Aí no caso ele retira a cana, né? Você pode reparar que aonde aconteceu a microexplosão, apenas a cana ficou deitada e amassada. E nos pontos onde esse tornado de pequena intensidade afetou, onde ele bate no solo, ele retira tudo. Por isso vocês veem essas manchas de terra e ao lado um pouco de grama de plantação amassada e depois a plantação normal, que é quando ele encontra com o solo, ele causa tudo que a gente já sabe que tornado faz. A esperança é que isso não se repita, mas o alerta está ligado para a nossa região, afinal de contas aconteceu aqui e a previsão do tempo indica para que as chuvas voltem a acontecer até o final de semana, pelo menos sempre do meio da tarde para frente até o final da noite, durante a madrugada. Eu agradeço ao Lucas Nardo pelas imagens aéreas e você sabe que na Central da Notícia você está sempre muito bem informado.